E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, com muita informação. Estamos recebendo a pediatra neonatologista e também com doutorado e mestrado em vacinas, doutora Sandra Monteiro. Primeiro quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, tendo essa oportunidade, doutora, de transmitir uma informação de extrema relevância, falar sobre a importância da vacinação. Neste momento, doutora Sandra, muito obrigada, viu? E seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Falar de um assunto que eu amo, né? De importância a vida inteira. Neste momento, mais importante ainda, nós tivemos uma queda de cobertura vacinal, estamos recuperando. Então é importante que as pessoas saibam com informações verdadeiras, sem fake news, né, sem boatos e coisas que confundem a cabeça das pessoas. Então assim, vamos passar informações relevantes e informações verídicas, verdadeiras e científicas. Você também, doutora, faz parte de um conselho, né? Eu faço parte do CIFAV, que é o Comitê Interinstitucional em Vacinas e Farmacovigilância, de Vacinas Imunobiológicas do Ministério da Saúde. Né? Então aqui nós temos informações seguras de quem realmente pode transmitir, né, para toda essa todos os nossos telespectadores, assim, para que essas pessoas não caiam nessa desinformação. Hoje temos muitas fake news, né? Muitas pessoas aí transmitindo informações baseadas nos seus próprios interesses. Sim. E é isso que mais acontece, né, doutora? Hoje na internet a gente tem de tudo, infelizmente. É um livro aberto, é uma página em branco, cada um escreve o que quiser, né? Isso. E as pessoas procuram muitas atender, como você mesmo disse, interesses que podem não ser interesses científicos, digamos assim. Como a doutora iniciou a entrevista falando sobre, tivemos uma queda na vacinação, uma queda importante, isso, né, doutora? Isso pode refletir muito negativamente para as futuras gerações. Com certeza. O Brasil já teve, já foi, ainda é um grande exemplo na área da vacinação. Um exemplo para o mundo todo. Muita gente já veio aqui participar da logística, por exemplo, das nossas campanhas, né? E a gente tinha altas coberturas vacinais. De 2016 para cá, houve uma queda na cobertura de todas as vacinas, né? E que piorou muito com a pandemia, né? Então, assim, a gente vê o ressurgimento de algumas doenças. A gente tinha já o certificado de erradicação do sarampo conquistado em 2016, que não tínhamos de eliminação, né, na verdade. Não tínhamos casos de sarampo no país há vários anos, né? E a Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, concedeu ao Brasil esse certificado. Em 2019, o sucesso da vacina, na verdade, Elga, ele é o seu grande algoz, porque assim, faz sucesso, a vacina controla a doença, as pessoas não conhecem mais a doença, deixam de ter medo da doença. Isso é verdade. E aí começa a ter medo dos pequenos efeitos colaterais de algumas vacinas, ou mesmo por desconhecimento não levam, né? Fala, olha, quem teve sarampo? Não foi nem vacinar, ninguém mais tem, né? Exato, aí parou de vacinar, cai a cobertura vacinal, sem contar que ela vinha mais baixa um pouco, e acumula um bolsão de suscetíveis, aí a gente teve surtos de sarampo, porque o sarampo tinha no mundo. Sim, né? Então pessoas vieram, né, trouxeram o sarampo, o vírus do sarampo em alguma viagem aérea, por exemplo, e chegaram no país e esse espalhou nessas pessoas sem vacinação. Né? Então a gente teve em 2019, perdemos o certificado de erradicação, de eliminação do sarampo. A boa notícia é que depois de um investimento muito grande do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde como um todo, no microplanejamento, para que cada município, cada região tivesse um estudo das suas condições para aumentar a cobertura vacinal, a gente conseguiu aumentar, né? Conseguiu controlar com campanhas feitas principalmente antes de 2020, teve muita campanha da vacina tríplice viral, que tem o sarampo, né? E dia 12 de novembro, agora, nós reconquistamos o tão querido certificado de eliminação do sarampo no país. Olha que maravilha! Olha que coisa boa. Nós não temos sarampo no país há mais de 3 anos, estamos sob controle com a doença, graças a Deus. Mas tem no mundo. Tem no mundo, não tem no Brasil no momento, né? Sim, estamos sob controle, nossa cobertura vacinal melhorou, mas se a gente descuidar,
Pode voltar. O vírus está aí, ele volta, a pessoa continua suscetível. Sim, e as pessoas circulam, né? Vão para outros lugares, se não estão com a imunidade. E é fácil saber até de onde veio, porque hoje faz a genotipagem do vírus. Aí você sabe aquele genotipo, onde que ele estava circulando. Então, veio da França, por exemplo, que tinha casos, veio de algum outro país da Europa. Doutora, então, tem várias doenças, a doutora falou de sarampo, eu lembrei de várias outras doenças que inclusive eu tive na minha infância. Sarampo, catapora, cachumba, que hoje você já não vê mais falar, né? Então, a cobertura alta das vacinas permitiu esse controle. Olha, né? Que maravilha. Mas, por exemplo, teve uma queda importante na vacina. Coqueluche também. Exatamente, na vacina DTP, que está dentro da vacina Penta, que faz aos 2, 4, 6 meses de idade. E com reforços aos 15 meses e aos 4 anos. Com essa queda, a gente está tendo muitos casos de coqueluche, inclusive com óbitos. Olha só. Aqui em Cuiabá, nós tivemos em uma escola que colocou, a escola até dos meus netos, que colocou um aviso que a gente tinha crianças com coqueluche confirmada. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em não deixar cair a cobertura vacinal para não ter. Em São Paulo aumentou absurdamente o caso de coqueluche, nós tivemos óbito no Paraná, tivemos óbito na Bahia, tivemos óbito em outras, na Bahia foi inclusive este mês ainda, uma criança de 9 meses de idade, que por sinal a mãe não recebeu a vacina durante a gestação, e a criança chegou no hospital, foi internada com a coqueluche, não tinha uma única vacina. Nenhuma única vacina de nada. A mãe não vacinou a criança de nada. Essa criança, infelizmente, no começo do mês, também lá na Bahia, morreu de coqueluche. Uma doença evitável, né? Uma doença que, além de poder levar à morte, é uma doença com uma morbidade importante. A criança sofre muito. Se alguém quiser, pesquisa aí na internet como é a tosse paroxística da coqueluche. Sim, é horrorosa. Veja uma imagem, é uma tosse que a criança tosse, até perder o fôlego. Sim. Faz um guincho para conseguir respirar, fica cianótica, roxinha, porque não consegue respirar. E demora muitas semanas, meses até, com esse quadro. Poderia ter sido evitado, né? Uma simples vacinação. Uma doença evitável por vacina, uma vacina que se usa desde a década de 1950, uma vacina segura. Doutora, a doutora tocou no assunto em relação à mãe não vacinou quando estava gestante. Sim. Existe esse cuidado que as gestantes também, porque a criança ela nasce e fica com a imunidade apenas da mãe, né? Isso, ela recebe anticorpos passivos pela mãe Sim. para protegê-la nos primeiros meses de vida. Esse anticorpo não vai durar para sempre. Ele vai desaparecer em determinado momento, dependendo do anticorpo. Ela passa um pouco também pelo leite materno. Mas na gestação, ela deve ser imunizada sim. Existem vacinas que devem ser feito reforço ou aplicadas na gestação. Por exemplo, a vacina hepatite B, a vacina de difteria, tétano e a partir de 20 semanas, difteria, tétano e coqueluche. Né? Se ela não tiver nenhuma dose, ela faz uma dose dessa DTPA, que chama, difteria, tétano e peia de coqueluche, de pertussis, e mais 2 de difteria e tétano, evitando o tétano neonatal, né? Que já foi causa muito importante de morte de recém-nascidos e mesmo da mãe, né? E evitando a coqueluche até que aos 2 meses de idade, a mãe vai passar anticorpos, até que aos 2 meses de idade a criança receba a vacina também, né? Então, é muito importante que a gestante faça o pré-natal, né? E que o obstetra do pré-natal indique as vacinas. Tem que ter essa orientação, né? Porque às vezes a mãe realmente ela não tem esse pode ir conhecimento. direto à unidade de saúde também, que na unidade de saúde pública está lá a lista de vacinas que ela deve fazer. Vai com a sua caderneta e faz. Mas é importante que o obstetra indique. Com certeza, doutora. É importante que vá fazer o pré-natal. Faça o pré-natal, né? E tenha esse cuidado. Isso. E vamos dar aquela paradinha para o intervalo, mas já dei uma olhadinha num trechinho do próximo bloco. As vacinas são 100% seguras. Não existe nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de imunobiológico 100% seguro. Todos têm, dependendo da pessoa, o risco de eventos adversos. Sim. Por exemplo, se há um imunodeprimido, de qualquer causa, porque nasceu com uma doença, uma imunodepressão desde que ele nasceu, uma imunodeficiência, né? Ou se ele toma algum medicamento que leva à imunodepressão, ou se ele adquiriu, por exemplo, com HIV, adquiriu a doença, né? Ele vai ser ou se usa a quimioterapia, por exemplo. Entendi. Né?
ele vai ter a imunidade comprometida. Então, essa pessoa não deve receber vacinas de vírus ou bactéria viva. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com a doutora Sandra Monteiro. Doutora Sandra, as vacinas são 100% seguras? Não existe nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de imunobiológico 100% seguro. Todos têm, dependendo da pessoa, o risco de eventos adversos. Sim. Por exemplo, se é um imunodeprimido, de qualquer causa, porque nasceu com uma doença, uma imunodepressão desde que ele nasceu, uma imunodeficiência, né? Ou se ele toma algum medicamento que leva à imunodepressão, ou se ele adquiriu, por exemplo, com HIV, adquiriu a doença, né? Ele vai ser ou se usa a quimioterapia, por exemplo. Entendi. Né? Ele vai ter a imunidade comprometida. Então, essa pessoa não deve receber vacinas de vírus ou bactéria viva. Entendi. Porque, mesmo atenuado, na pessoa que não tem nenhuma imunidade, ela pode desenvolver a doença pela vacina. Então, por isso é importante que o pediatra avalie a criança e indique a vacinação. Mas isso é raro. A pessoa que tem imunodeficiência vai saber, porque ela vai ter outras coisas muito mais graves. E já vai tomar esse cuidado, Já vai tomar, e daí ela vai ter vacinas substitutas ou não, né? A gente tem de vacinas vivas, por exemplo, a BCG, que faz ao nascimento, né? Que é mais rara ainda ter uma imunidade nesse início, né? Nós temos a tríplice viral, que a gente falou, sarampo, cachumba, rubéola, mais a varicela, que tem isolado e tem na tetraviral, que soma com a tríplice, a febre amarela, agora a vacina da dengue, são vacinas de vírus vivo. Então, as pessoas que têm imunodeficiência comprovada, mesmo, não é, o meu filho tem um monte de resfriado por ano, ele tem a imunidade diminuída. Não, é completamente diferente. Entendi. Tá? Toda criança saudável, imunocompetente, tem em média de 8 a 10 resfriados por ano, quadros respiratórios. Isso é normal, tem né? N vírus, isso é normal, rinovírus, adenovírus, os próprios coronavírus, não Covid, né? Tem muitos, então ela pode ter muitos, e esses vírus mutam muito, a criança pega, né? Aí ela chega na escola, passa para o coleguinha, muta no coleguinha, passa para o outro, volta para ele, né? Então isso é toda criança acontecer, né, doutora? Quando ele tem uma imunodeficiência, esse quadro vai virar uma pneumonia, um quadro, uma meningite, uma pneumonia com derrame pleural, uma septicemia, casos muito mais graves, tá? É diferente da criança que tem vários resfriados por ano. A imunodeficiência, ela é isso que eu te falei, ela evolui com quadros graves. Não vai ter vários resfriados por ano, não. Vai ter pneumonias de verdade, vai ter meningites de repetição, sabe? Então, é diferente. São doenças graves. Graves, né? E existem as vacinas que são inativadas ou feitas de engenharia genética, né? Por exemplo, a hepatite B, uma vacina recombinante, a meningo B, a HPV. Então, essas vacinas são inativadas. Elas podem ter eventos adversos também, mais raros, geralmente dor local, vermelhidão no local, eventualmente uma febre. É extremamente mais difícil ter um quadro mais sério, extremamente mais difícil. O pós-pandemia, quando teve a vacina do Covid e teve essa resistência muito grande em relação aos pais vacinarem os filhos por não sentirem segurança da vacina do Covid, isso virou um efeito cascata, né, doutora? Isso atingiu outras vacinas que já faziam parte, já era algo natural. Então, hoje eu converso com pessoas que simplesmente não vacinam os filhos. Quais são os riscos? Então, a vacina Covid é uma vacina segura, né? Hoje a gente está usando só a vacina de RNA mensageiro, né? Que muita gente, por desconhecer o que significa isso, fica lembrando da genética que a gente aprendeu das ervilhas lá no ensino médio, 500 anos atrás. A coisa mudou muito depois do projeto Genoma. O conhecimento é outro com relação a isso. Alguns médicos, inclusive, precisam se atualizar sobre o que é isso, né? E ela tinha outras vacinas da Covid também, né? Tinha a vetor viral, né? E tinha o vírus inativado.
A de vírus inativado, que era a Coronavac, não se mostrou muito eficaz. Ela protegeu, no momento da pandemia, ela valia a pena, Com porque tinha certeza. alguma proteção, né? A de vetor viral, bastante eficaz, mas com mais efeitos colaterais, tanto que deixou de usar. Uma vez que a doença começa a ser controlada, a gente pode escolher a vacina, né? Já vou voltar a falar sobre isso de doença controlada, me cobre. Vou cobrar, doutora. E que eu lembrei agora, que eu acho importante a gente contar, só para concluir o raciocínio da vacina da Covid, e as vacinas, que tinha mais de um laboratório produtor de RNA mensageiro. E RNA mensageiro, de uma maneira bem simples explicando, é uma forma de gelo. Né? Que o gelo, o formato do gelo seria a proteína spike lá, por exemplo. Então essa forminha de gelo é injetada, o organismo reconhece como algo estranho ao organismo e as células apresentadoras de antígeno vão lá, pegam essa forminha de gelo e apresentam para a célula. Aí lá no citoplasma, não entra no núcleo, não interfere no nosso DNA, jamais, é impossível, né? E o ribossomo reconhece essa forminha de gelo e faz o gelo e destrói a forma. Esse gelo é a proteína spike feita pelo organismo igual à do vírus. Aí ela joga para fora da célula, aí as outras células de defesa reconhecem e formam uma defesa contra ela. Entendeu? Entendi. Então o RNA mensageiro não fica lá, a forminha de gelo vai embora. Entendeu? Ela só entrou lá no congelador, digamos que é o ribossomo, fez o gelo, desprezou. Aquele destrói, porque para fazer esse gelo destrói essa forma, né? A célula bota para fora, né? O linfócito bota para fora, e as outras células de defesa vão reconhecendo e formam anticorpos contra esse gelo, que é igualzinho o do vírus, entendeu? Entendi, a proteína doutora. do vírus. Aí ela fala, viu ali, é para destruir esse também, vai lá e destrói o vírus. Entendeu? Uma preparação, o organismo já está preparado ali, né? De maneira para combater. bem simples e didática. Sim, eu entendi. Sem riscos. Sim. Alguém falou da miocardite, teve sim miocardite, né? Rara, mais em homens jovens, né? Rara, assim, 1 para 30 milhões. Isso no caso da vacina da Covid? Da vacina RNA mensageira. Tá? Sim. Infinitamente menor o risco da miocardite pela doença Covid, infinitamente menor. Olha só. Tipo 1 para 3 mil. Isso é muito importante pontuar, né, doutora? Sim. Muito importante. E não houve caso de óbitos pela miocardite da vacina. Sim. E N vezes mil óbitos por miocardite da doença. A vacina, às vezes, ela mimetiza os sintomas da doença. Até isso a gente chama de plausibilidade biológica, tem que ser. Né? Eu não posso dar... não tem como você ter, por exemplo, gripe com a vacina inativada. É impossível, não tem vírus ali, você não vai pegar gripe. Muita gente fala, mas eu vacinei e tive gripe depois. Impossível. Às vezes é uma alergia, né? A pessoa tudo é gripe aqui, né, doutora? Não é alergia, um resfriadinho. Não, já te explico. É a mesma coisa que dizer que um leão empalhado te mordeu, é impossível. Adorei. É inativado. Sim. Mas o que acontece? Quando é que a vacina da gripe particularmente é feita? Ela é sazonal, então ela é feita quando há o período que a gente espera ter os casos de gripe, né? E aí ela começa a vacinar quando o vírus já circulando. Eu te contei um pouquinho, a gente começar, que o netinho começou antes de chegar as vacinas, um quadro viral, e eu resolvi fazer ciência, né, e investiguei e era influenza, quer dizer, ainda nem tinha chegado a vacina e ele já tinha pego a influenza, ou seja, já estava circulando. Sim. Então, aquele que vacinou e teve sintomas gripais depois, provavelmente ele já estava incubado. A incubação é uma semana, 5 a 7 dias. Então, ele tomou a vacina, só que não deu tempo da vacina agir e ele manifestou a doença. Está num período sazonal de epidemia. Mas a culpa é da vacina. Sim. Doutora, eu não vou te deixar esquecer, você falou sobre a doença. Sim. A gente tem doenças erradicáveis, né? Sim. Uma delas, que é uma doença, por exemplo, que só o ser humano tem. Essa é possível erradicar se tiver vacina disponível, nem todas têm, né? Mas, por exemplo, a varíola. Você já ouviu falar em varíola? Sim, já ouvi. Varíola foi uma doença muito epidêmica no mundo, que matou muita gente. Foram 5 a 10 mil anos de epidemia, matou mais de 3 milhões. Só no Novo Mundo, depois da chegada dos europeus, né, na América,
morreram mais de 3 milhões de nativos. Só. Né? Assim, eles falam em números estratosféricos de mortos. Né? Teve epidemias que matavam assim, 3, 4, 5 mil indivíduos por semana. Era muito intensa. E era horrorosa em termos de mortalidade e de morbidade. Morbidade é o sofrimento que a pessoa tem com a doença. Sim. Né? E a vacina varíola era uma vacina de vírus vivo, atenuado, uma vacina que também era de várias doses. O pessoal fica criticando a vacina do Covid. Por que tem várias doses? N vacinas, eu atropelo o assunto. Né? N vacinas se faz várias doses. Depois vou dar outros exemplos. Mas a vacina varíola era uma vacina, até hoje, a mais reatogênica que a gente já teve. Só que o medo da doença era tão grande que era preferível enfrentar a varíolazinha que dava a vacina, entendeu? Que era muito mais suave. Com isso, a imensa maioria da população se vacinou, o vírus não tinha onde se replicar. O vírus, ele precisa de uma célula para se replicar, né? Ele não tinha, porque estava todo mundo vacinado. Né? Sim. Com isso, a doença acabou. Ela foi erradicada. Não existe varíola no mundo desde 1977. Olha só, que no Brasil, maravilha. Desde 1971. Nenhum caso, doutora, foi registrado. Caso no mundo desde 1977. Tanto que a vacina que era reatogênica, em 1980, deixou de ser aplicada no mundo. Depois de 3 anos, 0 caso. Não tem mais necessidade. Não tem mais necessidade. Então, assim, por que eu vou tomar uma vacina reatogênica se não existe mais o vírus? Agora, se você tem uma doença grave, né, e você tem a vacina mesmo com alguma reatogenicidade, o risco da vacina é infinitamente menor que o risco da doença. Então, é sempre uma balança, sabe? Entendi. Então, a outra doença que é erradicável é a poliomielite, a paralisia infantil. A gente tinha, assim, em 1980, mais ou menos 350 mil casos por ano de paralisia infantil. Sim. Né? E hoje a gente tem no mundo só 2 países que a gente chama de endêmicos, que nunca deixaram de ter poliomielite ainda, que é Afeganistão e Paquistão. O resto do mundo já erradicou. Olha que o vírus maravilha. selvagem. Inclusive eram 3 vírus selvagens e hoje a gente só tem um circulando, que os outros 2, um foi erradicado, agora vou me confundir nas datas. Mas já tem mais de 16 anos, por exemplo, que os 2 foram erradicados. Né? Gente, é uma segurança tão grande que você deixa de prestar ao seu filho, né? É uma coragem muito grande você não vacinar. Hoje a gente só tem um vírus da polio circulando, endemicamente, no Afeganistão e Paquistão, mas um dos vírus vacinais, que era vírus vivo, o tipo 2 principalmente, embora o 1 e o 3 também possam fazer isso, ele, em áreas de baixa cobertura vacinal, ele replicou e ele adquiriu, mesmo sendo um vírus vacinal, readquiriu características, mutou mais de 15% do genoma dele, então ele readquiriu características do vírus selvagem e causa paralisia também. Né? Por esse motivo, tem novas vacinas específicas para esses vírus, menos reatogênicas, e tem a inativada, né, que é para que mesmo o vírus vacinal mutado tem que ter alta cobertura vacinal para controlá-lo. Né? Então, alguns países da África ainda têm. Né? Então, lá está incrementando a vacinação para pegar também o vírus vacinal. No Brasil, a gente não teve esses casos, né, graças a Deus, porque a gente conseguiu ter... Não chegou nos 95%, mas a gente chegou a cair até uns 70 e poucos por cento, já conseguimos voltar. Novamente. E no Brasil deixou de ter a vacina de vírus vivo. Agora, a partir de 4 de novembro também, não se aplica mais a vacina da gotinha no país. Não, agora não tem mais, Não tem mais vacina da gotinha no país. Todas as vacinas da polio agora são inativadas. Só a vacina inativada da polio, a VIP. Né? A VIP. Que é feita aos 2, 4, 6 meses de idade e aos 15 meses agora não vai ser mais necessário o reforço aos 4 anos. Isso é evolução, porque a gente tem o controle aqui desde 1979. Olha só, doutora. Não temos poliomielite no país. Vacina é um mecanismo de prevenção que você realmente precisa se utilizar, né? Exatamente. É maravilhoso. Doutora Sandra Monteiro, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Quero que você volte mais vezes aqui, passando essa informação. Eu acho muito importante. É algo que faz as pessoas refletirem, né, sobre essa decisão, que é uma decisão importante. Você precisa proteger o seu filho. Hoje em dia, graças à tecnologia e a medicina vem evoluindo
muito e proporcionando que a gente tenha esses recursos de prevenção com as vacinas. Então, a gente realmente não pode deixar que a desinformação vença, né, essa possibilidade que você tem de proteção. Não só para os seus filhos, hoje tem vacina para todas as idades, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui, doutora. E de mamanda caducando, isso mesmo. A gente precisa ter esse conhecimento. Mas agradeço muito por esse bate-papo e te espero aqui novamente, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso programa continua. Vamos chamar o intervalo, mas na sequência vamos receber doutor Uciel Tavares em um bate-papo incrível.